Bom, essa aqui é a aula número 6 e nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessa questão dos descritivos, que nós vamos começar a chamar a partir de agora de prompts, tá bem? Bom, aqui na nossa tela de apresentação, eu tenho duas grades que foram feitas com o mesmo descritivo. Então aqui na grade número 1, eu tenho uma série aqui de imagens de homens que estão numa cafeteria e eles usam óculos, ó, tem uma barba um pouco cerrada, e essas imagens foram geradas pelo Midjourney. Depois eu peguei o mesmo descritivo e apliquei em outra plataforma de inteligência artificial, chamada de Playground. É a grade gerada pelo Playground, tá? Usando o mesmo descritivo. Então é claro, as inteligências vão trabalhar de uma forma um pouco diferente. Até mesmo se você utilizar o Midjourney sempre e repetir o prompt, os resultados também serão diferentes, tá bom? Só que agora nós vamos ter como controlar um pouco melhor tudo isso, tá? Bom, então vamos avançar aqui. Prompts mais detalhados, tá? Esse é o nosso assunto. Os detalhes em um prompt podem fazer a diferença entre uma imagem qualquer, tá? Ou uma imagem mais próxima daquilo que a gente deseja, tá bom? Um modelo interessante pode ser, olha, eu coloquei inclusive cores para ajudar na organização do nosso descritivo, do nosso prompt. Então você pode começar sempre com o assunto. O assunto é o que é. Então, no caso, um homem. No caso, uma linda garota, enfim, tá? O meio, né? Então, como você quer que essa imagem se apresente? É uma fotografia realista? É uma pintura? É uma escultura? O ambiente é interno? É externo? Você pode colocar aqui uma referência do filme Nárnia. Então, ele está em Nárnia. É debaixo d'água, enfim, tá? A iluminação, como eu quero a iluminação? Ela pode ser mais suave, ambiente, uma luz de estúdio, pode ser um dia nublado. Tá? Cores, elas podem ser pastéis, vibrantes, monocromáticas, etc. E você pode até colocar o humor. Olha quantos detalhes você pode acrescentar no seu prompt. Então, o semblante, né, da imagem, ou no caso do homem, pode ser mais calmo, determinado, corajoso, enérgico, etc. E a composição, para você fechar, né, o seu prompt. Pode ser um retrato, a imagem pode estar em close-up, pode ser uma visão panorâmica, enfim. Então, isso daqui é uma sugestão de estrutura para você gerar os seus prompts, tá bem? Então não vai ser uma coisa assim muito aleatória, que você vai colocar informações, muitas vezes elas não estão trabalhando de forma correta, elas ficam truncadas, tá? Então o que nós vamos fazer? Bom, vou voltar, então aqui no nosso Midjourney, e nós vamos fazer uma descrição melhor. Aliás, eu vou primeiro montar essa descrição aqui no meu Google Tradutor, tá? Então primeiro, vamos lá. O que é? Né? Então, um homem. Você também pode colocar assim, descreva um homem. Então, um homem de 50 anos. Tudo bem, então já começamos. Começamos bem. Esse homem, como ele se apresenta? Né? Então, ele tem barba cerrada e usa óculos. Tá. Onde ele está? Né? Está em uma cafeteria com os braços sobre a mesa. Bom, aqui eu estou arriscando um pouquinho porque qualquer inteligência artificial, pelo menos até hoje, tem um pouco de dificuldade em gerar mãos. Então, às vezes, as mãos não ficam muito boas, tá? Mas vamos ver o que ele faz. Então, um homem de 50 anos, barba cerrada, usa óculos, está em uma cafeteria, com os braços sobre a mesa. Vamos falar da iluminação. Iluminação suave. Cores vibrantes. Ao fundo, eu vou colocar o seguinte, ó. Frequentadores. Tem imagem desfocada. Quer dizer, eu estou tentando aqui
criar essa questão de primeiro e segundo plano, tá bom? Eu acho que tá ok, vamos dar uma olhada. Vou copiar isso aqui para a memória. Vamos lá para o nosso Midjourney, ó, barra, prompt, e agora é só colar, tá bom? Estou fazendo aqui um Ctrl V e vamos aguardar. Então dá para a gente perceber que agora esse prompt está mais completo, tá? Tem muito mais informações aí, ó. Bom, de novo ele está aguardando para começar, ele está encontrando um lugarzinho na fila, tá? E o trabalho começou agora. Por enquanto também, eu estou gerando imagens sempre quadradas, tá? O padrão é de 1024 por 1024, tá bem? Mas dá para alterar isso, depois eu mostro. Então, mais uma vez, os homens barbudos, eu pedi barba cerrada, tá? Mas ele acabou ignorando isso, ó. As barbas são compridas, né? Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Ó, terminou, vamos dar uma olhada. Bom, com exceção da barba, a gente percebe o quê? Nós temos o homem na cafeteria, eu acho que faltou um pouquinho aí de detalhes, por exemplo, não estou vendo a xícara de café, tá? Ao fundo, as imagens estão desfocadas, tem uma iluminação suave, cores vibrantes, enfim, mas a gente percebe ainda que não temos frequentadores, talvez ele não entenda a palavra frequentadores, né? Devia colocar pessoas, e não temos um café. Mas enfim, já é um prompt um pouquinho melhor. Eu vou escolher uma dessas imagens e vou pedir mais variações, tá? Eu gostei da imagem número 3, então vou fazer aqui uma variação direta, eu não preciso fazer upscale toda hora, tá? Então aqui um V3, e vamos ver o que ele vai nos mostrar, tá bom? Enfim, você pode utilizar esse modelo de prompt e você vai aperfeiçoando. No caso, como o Midjourney é pago, ele também tem um número limitado de imagens, tá? Eu estou utilizando aqui a versão paga de $10, tá? E eu tenho 200 imagens para trabalhar. Você também pode utilizar outra plataforma gratuita para você ir treinando a construção do prompt. E depois você vem para o Midjourney para você gastar os seus créditos utilizando um prompt um pouquinho mais consistente, tá bem? Bom, nesse caso aqui, ó, a partir daquela variação número 3, ele gerou mais imagens. A gente percebe também o quê? Uma consistência no rosto do homem, não é? A posição é um pouco parecida, e nesse caso aqui até que as mãos estão razoáveis, com exceção dessa segunda imagem. Olha, eu falei para você que a inteligência artificial tem problema com mãos, né? Ó, então aqui tem um probleminha. Mas se eu quiser utilizar esta imagem especificamente nos meus trabalhos, eu posso simplesmente cortar um pedaço da foto. Ou no Photoshop eu aplico uma outra mão, tá? Por exemplo. Tá bem? Agora vamos experimentar esse mesmo prompt em outra inteligência. Bom, nesse caso, eu já tenho a plataforma Playground também aberta. Vou mostrar para você rapidamente, tá? O curso não é de Playground, mas eu quero te mostrar uma outra situação, que é aproveitar um prompt que eu estou usando no Midjourney em outra IA. Então, nesse caso aqui, eu vou então pedir para aplicar o prompt. Ó. Ele já está na memória, se não me engano, não é? Mas se eu tiver alguma dúvida, eu copio novamente, ó, volto aqui no Playground e colo o prompt nessa caixinha, tá? Então, é uma plataforma gratuita, porém, ela não tem o mesmo nível de finalização que nós vemos no Midjourney, tá bom? Vamos dar uma olhada? Assim, eu tenho que configurar aqui algumas coisas, tá? Eu quero um número de 4 variações, vamos dar uma olhada. E da mesma forma que ocorre com o Midjourney, o Playground também ele vai ter um resultado mais rápido ou não, dependendo da conexão, dependendo do seu processador, tá? Ele vai colocando aqui em cima um contador, né, de tempo para gerar a sua imagem, tá bom? Tem também a versão paga dele, tá? Você também pode conseguir um pouco mais de benefício se você estiver fazendo uma assinatura. Bom, então aqui é o resultado, ó, do mesmo prompt que nós usamos no Midjourney, agora aqui na plataforma gratuita. E aqui a gente percebe bastante aquela questão das mãos, não é? Olha só, não dá para utilizar essas mãos aqui não. Então ele vai muito bem com o rosto,
Ó, o fundo ficou interessante aqui, já colocou um copo, achei interessante também. Os frequentadores lá no fundo, ó, desfocados, mas as mãos, elas sempre deixam a desejar, não é? É isso. Então nós vimos como utilizar o mesmo prompt em plataformas diferentes de IA. Tá? Vamos voltar aqui para a nossa tela de apresentação. Bom, então mais uma vez, isso aqui é uma estrutura sugerida. Você pode melhorar isso daqui, tá? Bem, então ainda no mesmo exemplo, olha, eu coloquei inclusive uma descrição parecida com essa que nós acabamos de ver, só que eu fui colocando cores. Olha, então homem, no caso aqui de 40 anos, né? Barba cerrada, com roupas de sobrevivência. Aqui já é outra história, né? Fotografia realista, e ele está sobre uma colina com muita vegetação rasteira, onde há uma leve brisa. Então aqui eu coloquei em azul o que é o tema, eu coloquei, no caso, o tipo, né, de imagem, fotografia, como ele se apresenta, tá? Coloquei num tom magenta, a iluminação coloquei num tom esverdeado e sim, assim por diante, tá? As cores da vegetação rasteira e das pequenas flores são vibrantes. Então aqui é aquela questão das cores. Ele está se sentindo, é a questão do humor, tá? Confiante e corajoso. A imagem é panorâmica, é o finalzinho, né? Como que eu vou fechar essa imagem? E ao fundo nós temos outras montanhas, vales e um céu azul. Esse prompt, inclusive, eu já deixei numa pasta, você pode utilizá-lo para fazer os seus testes, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui. Então eu vou na pasta número 6, você já deve ter baixado essas pastas no seu computador, e vou pegar esse prompt, tá? Então vamos lá. Eu vou voltar aqui para o meu desktop, olha. Então aqui na pasta aula número 6, eu tenho um prompt aqui, inclusive da cafeteria, tá? Se você quiser utilizar, tá aqui, ó. E eu coloquei pelo menos 3 opções de arquivos de texto. Um TXT, um texto aberto, enfim, então um RTF e assim por diante, tá? Então eu vou abrir esse RTF, vou abrir pelo WordPad. Enfim, você pode abrir por outro editor de textos, tá? Aqui pelo WordPad. Tá aqui. Vou copiar, com exceção aqui do título, né? Então quero só daqui para baixo, ó. O que eu vou fazer com isto? Primeiro, eu vou jogar isso para inglês, tá? Vamos evitar de trabalhar com o descritivo em português, tá bom? Então aqui, ó, Google Tradutor, apago isto, colo esse descritivo, copio, e agora eu volto para o Midjourney, tá bem? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, de novo, barra, prompt, eu colo esse prompt que está um pouquinho mais completo, que já tem uma estrutura com uma elaboração melhor, tá? Enter e vamos aguardar. Bom, eu pedi uma imagem panorâmica. Vamos ver se ele consegue entender o que é panorâmico, né? Ele já começou a trabalhar. Aqui, ó. Então eu disse que ele é um sobrevivencialista, né? O pessoal que gosta de aventuras, né? Ele está aqui numa colina, ó. Já terminou. Vamos dar uma olhada? Ah, que interessante, ó. Tá? Bom, então como eu não coloquei tantos detalhes com relação ao homem, não disse se ele estava usando um chapéu, se estava usando um boné, né? Então ele deixou a maioria das imagens, né, com a cabeça pelada, né? Uma roupa, né? Uma roupa mais para aguentar, né, a vida na selva, ao ar livre. Tá? Ele tem uma mochila nas costas, é bem interessante. Então você vê as colinas ao fundo, você vê que tem uma vegetação rasteira, tem flores, quer dizer, né, o Midjourney ele é fantástico para a geração dessas imagens. Tá? E, de novo, esse modelo de prompt você pode ir aperfeiçoando. Tá? Mais para frente nós vamos ver como trabalhar também as dimensões da imagem. Eu pedi uma foto panorâmica, mas ele entendeu que a grade deveria ser ainda mantida com a foto em 1024 por 1024, tá bem? Bom, vamos em frente. Então aqui mais uma vez eu tenho o exemplo do prompt aplicado em interfaces diferentes e também até em português, tá? Se você aplicar
o prompt em português, talvez você tenha um resultado como este. Um resultado nada interessante, né? E esse é o resultado que eu estava imaginando. Mas, enfim, o panorama, a imagem mais larga, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Bom, e ainda para complementar a questão do prompt, olha, prompt mais detalhado. Utilize referências na construção do prompt como estilos de artistas. É muito comum a gente ver o pessoal que trabalha com livro de ilustração infantil colocar estilo Disney, estilo Pixar e assim por diante. Então você pode pegar um artista que você acha interessante o trabalho dele e coloca como referência. Então, ilustração infantil, estilo, o nome do artista. Ilustração de quadrinhos, estilo, o nome do artista que desenha, por exemplo, quadrinhos de super-heróis, tá? Tipos de luzes. Não precisa ser apenas uma luz ambiente, uma luz do sol, luz de entardecer. Pode ser uma luz neon, pode ser laser, tá? Ângulo de visão também é interessante. Então você pode pedir para que o Midjourney crie, né, uma imagem onde a câmera está um pouco mais acima, onde a câmera está bem de frente, a câmera está pegando pelo ângulo do lado direito, lado esquerdo, tá bom? Imagem capturada por câmera estilo Nikon, Sony, etc. Isso também é um fator interessante. Ele entende como esses equipamentos trabalham e ele vai aplicar em cima da imagem a característica de captura da câmera X, tá? Você pode colocar que a imagem tem um aspecto mais 3D, que a imagem tem uma resolução de 4K. Então tudo isso daqui pode ser adicionado ao seu prompt, tá bom? E mais uma vez, para que você não esgote os seus créditos no seu Midjourney, você pode experimentar esses prompts em uma inteligência artificial gratuita, tá bem? Bom, então o que nós vamos fazer agora é utilizar o ChatGPT para que ele possa aprimorar o descritivo que nós vamos colar e também já posso pedir para que ele faça a versão em inglês, tá bem? Bom, o ChatGPT geralmente é muito educado, eu vou ser educado com ele também, tá? Então, boa tarde. Tá bem, boa tarde. Então tá, vou colocar o seguinte, ó. Vou colar um texto que, na verdade, é um prompt. Quando colar, você vai aprimorar esse prompt e apresentar as melhorias. Espere eu colar o texto. Está bem? Vamos ver então. A resposta dele, entendido. Fica à vontade para colar o texto. Tá bom, o texto já está na memória, né? Mas se eu tiver alguma dúvida, eu volto aqui no meu Google Tradutor e copio o texto novamente. Tá? Copiar o mesmo descritivo. Então tá bom, então vamos lá. Aqui, ó. Então, colando o texto, ó. Colei e vamos ver o que ele faz, tá? Muitas vezes ele repete e coloca algumas pequenas alterações, mas eu deixei ele bem à vontade para ele poder fazer um descritivo aperfeiçoado. E ele então já está fazendo o seguinte, ó. Ele já colocou o descritivo e já fez a tradução. Então, de novo, a vantagem do GPT com relação ao Google Tradutor é que o GPT pode aprimorar um pouquinho o texto, tá? Então, deixa eu ver o que ele colocou aqui, ó. Na imagem, homem de 40 anos, com uma barba bem aparada, então ele mudou, né? Eu havia colocado que a barba é cerrada, ele colocou bem aparada. Veste roupas de sobrevivência. O que eu havia colocado lá em cima? Um homem de 40 anos, com barba cerrada, com roupas de sobrevivência. Então ele já está melhorando um pouquinho, tá? Enquanto está em pé em uma colina. Ele deixou o texto mais fluido, né? A sua expressão confiante e corajosa é completada pelo cenário ao seu redor. A vegetação rasteira oscila suavemente sob a brisa da manhã. Isso aqui está virando um poema, na verdade, não é bem um descritivo, né? Tá bom, e aí ele já fez também aqui a versão em inglês. Eu só vou agradecê-lo e vamos utilizar aquilo que ele
propôs para nós, tá? Então aqui, obrigado. Ele fala, tudo bem, você é bem-vindo, por nada, enfim, tá? Então eu vou agora copiar isso aqui, ó, com uma descrição bem bonita até, não é? Então vamos copiar. E voltando aqui para o Discord, então aqui eu vou acionar, né, o Imagine e vamos colar o novo prompt que o ChatGPT acabou de montar para nós, tá bom? Vamos ver o resultado disto. Tá, vai começar a trabalhar. Começou a trabalhar. Cuidado, né, gente, que a tela está sempre rolando, tá bom? Olha, aparentemente não mudou tanto assim, né? Na verdade, ele fez um jogo de palavras diferentes, né? Mas não mudou tanto assim. Tá bom, já finalizou. Deixa eu ver aqui, ó. Tá um pouquinho diferente, né? Esse homem, ele parece um pouquinho mais calmo com relação à primeira imagem que nós fizemos. Então, olha, essa daqui é a grade, né, do prompt que o ChatGPT fez para nós. Agora eu vou dar uma olhada na outra grade. Não, não é esta. Eu vou subir um pouquinho aqui, ó. Aqui foi a primeira grade. E nós vamos comparar. Então essa daqui é a grade gerada com o nosso primeiro prompt, tá? E depois nós temos a grade gerada com o aperfeiçoamento desse prompt pelo ChatGPT. Tá? Então aí fica também a gosto do freguês, né? Aqui ele colocou um pouco mais de cores, tá? E aqui está um pouquinho mais nublado. Mas enfim, nós vimos que é possível utilizar também o GPT para aprimorar os nossos prompts, tá bem? Então é isto. Essa foi a aula número 6, onde nós vimos um pouquinho aí sobre os descritivos, desde estrutura simples, modelos sugeridos para você ter uma estrutura mais bacana, e nós vimos também como o GPT pode nos auxiliar na criação dos prompts. Até a próxima aula. Valeu!